Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos então dar continuidade, aliás, irmãos, à nossa segunda aula, falando um pouquinho introduzindo, na verdade, fazendo uma introdução, na verdade, aos evangelhos, tá? Como a nossa disciplina, conforme apresentada na semana passada, é o panorama do Novo Testamento. Então, nosso objetivo, então, com as nossas aulas é sempre dar uma visão panorâmica do Novo Testamento para vocês, e na teologia bíblica nós vamos então aprofundar esse panorama. Falando-se, portanto, de introdução aos evangelhos, meus irmãos, nós sabemos muito bem que cada autor tem um objetivo específico ao escrever os evangelhos, os seus evangelhos no caso. Começando aqui então pelo evangelista Mateus, nós vamos primeiro compreender, caminhar um pouquinho falando sobre o objetivo de Mateus ao escrever o seu evangelho, e assim sucessivamente, tá bom? Então, introduzindo desde já então a nossa aula, com relação a Mateus, o objetivo especial de Mateus no evangelho é mostrar aos judeus que Jesus é o Messias esperado. Então, veja, o público, os judeus, que eram um público de Mateus, aguardavam a vinda do Messias. E Mateus, então, ele apresenta Jesus Cristo como sendo o Messias esperado, e para atingir o seu objetivo, vocês vão perceber na leitura que vocês fizeram ou que vocês vão fazer, vocês vão perceber que lendo os evangelhos, no caso, vocês percebem que a forma como Mateus vai começar a sua narrativa, cada passo do desenvolvimento da sua narrativa aponta, aliás, justamente para esse objetivo, que é mostrar aos judeus que Jesus é o Messias. Então, o propósito é dado no primeiro versículo lá de Mateus capítulo 1, porque lá nesse versículo ele começa dizendo o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi, filho de Abraão. O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que Mateus começa justamente com essa declaração? Por que Mateus começa tratando da genealogia de Jesus Cristo e não de outra forma como os outros evangelistas vão tratar? Veja, essa declaração de Mateus une Cristo às duas alianças que Deus fez com Davi e com Abraão. Tá? Então, essa declaração, ela une, portanto, as duas alianças que Deus fez com Davi e Abraão, ou contrário, claro, com Abraão e Davi. Então, veja, dessa forma, portanto, o Senhor começa a mostrar, aliás, o evangelista Mateus começa a mostrar justamente que esse Jesus que ele está dizendo que é o Messias, ele tem uma linhagem real, e que essa linhagem real, portanto, faz parte do pacto que Deus fez com o seu povo no passado, Então, veja, então ele vai mostrar justamente dessa forma. Se nós observarmos, ou se tivermos a curiosidade, eu acredito, não sei se vocês, aliás, eu acredito que vocês tiveram ouvir alguma coisa com o professor Danilo,
Mas quando se trata de alianças de Deus, nós vamos nos lembrar que, falando-se de aliança, a aliança de Deus com Davi consistia na promessa de que um rei se assentaria no seu trono para sempre. Então, a aliança de Deus com Davi consistia na promessa de que um rei se assentaria no seu trono. A aliança com Abraão prometia que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Todas as famílias da terra seriam abençoadas. Lá, se tratando de Davi, 2 Samuel 7, versos de 8 a 13, vai falar sobre isso. Abraão, Gênesis capítulo 12, verso 3, vai falar sobre isso também, sobre a questão da aliança. O fato é que a aliança com Abraão falava que através dele as descendências da terra seriam abençoadas, e a aliança com Davi era a promessa acerca de um rei que se assentaria no trono para sempre. Em síntese, o filho de Davi seria rei, o filho de Abraão seria a descendência de Abraão seria abençoada. Mas no relato de Abraão, de forma específica, há algo que eu quero mostrar com relação também com o Messias, porque o filho de Abraão foi pedido em sacrifício. Então, Abraão, seu único filho, no caso o filho da promessa, ele tem o seu filho com Sara, e ao conceber o seu filho, passando-se o tempo, Deus então pede a Abraão, seu único filho, em sacrifício. Qual que é a importância disso em relação ao objetivo de Mateus? Quando chegamos em Mateus, vemos que o evangelista começa com o nascimento de Jesus Cristo e termina com o sacrifício de Cristo. É só você observar o início de Mateus e o término. Começa com o nascimento e termina com o sacrifício. Mateus, portanto, ele tenta convencer os judeus de que Jesus era o cumprimento de todas as profecias feitas a respeito do Messias. Mais do que qualquer outro evangelista, Mateus, com frequência, ele vai fazer citações do Antigo Testamento. São nada mais, nada menos do que 29 citações. Em 13 delas ele diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Então, por que em todos os momentos Mateus então vai dizer justamente isso? Porque esse era o objetivo dele, mostrar que Jesus era o Messias prometido, que ele veio de uma linhagem real, e que a promessa acerca do filho de Davi que se assentaria no trono se cumpre em Jesus Cristo, porque ele é filho de Davi. A descendência de Jesus é uma descendência real. Ele, portanto, trabalha dessa forma. É mais ou menos como se eu fosse falar para vocês o seguinte: olha, a palavra de Deus é infalível. E aí você me pergunta, mas por que ela é infalível? E aí eu vou trazer argumentos para mostrar que a palavra de Deus é infalível. É mais ou menos se os judeus estivessem falando para o evangelista: tá, você está dizendo que Jesus é o Messias prometido, mas me prova. Então, ele começa a provar, portanto, que é verdade o que ele está afirmando, porque as promessas do Antigo Testamento apontavam para Jesus, e que a forma como Jesus conduziria o seu ministério apontaria para essa profecia. Em vários momentos ele vai para o Antigo Testamento para dizer: olha, o profeta dizia isso, e veja, aquilo que o profeta disse atrás está se cumprindo
agora. Então, o evangelista, portanto, nesse seu objetivo de convencer os judeus que Jesus era o Messias prometido, o que ele faz? Ele vai citando o Antigo Testamento. Ele vai citando profecias do Antigo Testamento que diz respeito ao Messias prometido, com esse objetivo, então, de mostrar que Jesus, de fato, era o cumprimento da promessa de Deus no Antigo Testamento. Começa com a genealogia, pega dois personagens, Abraão, descendência, sacrifício, Isaac, Davi, promessa a Davi de que o seu filho se assentaria no trono, e na sequência da genealogia ele vai caminhando até dizer filho de Jessé, filho de tal, até chegar em Jesus. Lendo a sua genealogia e conhecedores que eram da história, logo os judeus iriam perceber que haveria uma lógica naquilo que Mateus estava dizendo. Isso com relação então ao seu objetivo e a forma como ele quer atingir o seu objetivo. Quanto à autoria de Mateus, Mateus, um judeu convertido, que outrora era cobrador de impostos, nós sabemos disso, em Cafarnaum, e é o autor deste evangelho. Seu nome, Mateus, significa dádiva de Deus. Seu nome aparece em todas as relações dos 12, ainda que Marcos e Lucas deem outro nome para ele, Marcos e Lucas, por exemplo, não vai falar de Mateus, vai falar de Levi, mas se trata do mesmo, tá? Levi ou Mateus é o mesmo. Então, quem escreveu o evangelho segundo narrou Mateus foi justamente esse Levi, esse que era cobrador de impostos e passou então, convertido, passou então a seguir a Jesus Cristo. Passou a seguir, portanto, a Jesus Cristo. O evangelho de Mateus mostra aos judeus que Jesus Cristo era o rei. Jesus é apresentado de maneira distintamente judaica. Somente neste evangelho, uma curiosidade, somente neste evangelho encontramos a declaração do Messias não enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, somente neste evangelho encontramos a declaração do Messias. Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você vai encontrar isso em Mateus capítulo 15, verso 24. As conexões com o Antigo Testamento são vastas, como eu já citei. E eu peço que você depois leia, confira aí na sua Bíblia, você dê uma pausa no vídeo e depois vai lá na sua Bíblia e confira na sua Bíblia uma dessas relações. Por exemplo, Miqueias capítulo 5, verso 2, Isaías 9, verso 6, você vai conferir com Mateus capítulo 1, verso 1, e Mateus capítulo 2, verso 23. Você vai perceber que está fazendo a relação com esses dois profetas do Antigo Testamento. Tá? E outro detalhe interessante em relação a Mateus, ao Evangelho segundo narrou Mateus, é que há alguns registros que só Mateus faz. Tá? Então, há alguns registros que só Mateus faz. Por exemplo, só em Mateus há o relato à visita dos magos do Oriente. Estes eram peças intelectuais que estudavam os astros. Vieram adorar e honrar o rei. Vejam que eles não chegaram indagando, mas afirmando onde está o recém-nascido rei dos judeus. Eles sabem de quem se trata. Eles sabem quem é o Messias. Marcos e Lucas e João não mencionam os magos, porque não estavam registrando o nascimento de Jesus Cristo.
o objetivo deles não eram estes, não é provar para os judeus que Jesus era o Messias, por isso que eles não registram o nascimento. Já Mateus, como tem esse objetivo de apontar para o Messias como o prometido do Antigo Testamento, ele narra o nascimento de Jesus Cristo com detalhes e fala justamente da visita desses magos ao Messias. Isso em relação, portanto, a alguns relatos específicos que há apenas no Evangelho de Mateus. Quanto ao lugar de origem, meus irmãos, há 3 possibilidades de onde esse Evangelho foi escrito. A primeira possibilidade é a Palestina, a segunda possibilidade a Síria e a terceira possibilidade a Antioquia. Não temos como afirmar de forma precisa onde foi escrito. Entretanto, grande parte dos estudiosos do Novo Testamento entendem que a Síria é talvez a proposta mais provável de onde o Evangelho, portanto, de Mateus tenha sido escrito. Então, 3 possibilidades, Palestina, Síria e Antioquia, mas muitos estudiosos vão justamente optar para a Palestina, aliás, para a Síria, como sendo o local de origem da escrita do Evangelho segundo narrou Mateus. Se assumirmos a posição de que Mateus se utilizou, por exemplo, de Marcos como fonte primária, e nós vamos ver mais à frente isso, que muitos estudiosos vão defender justamente essa verdade que Mateus se utilizou dos relatos de Marcos para escrever seu Evangelho, nós vamos defender uma data que vai variar mais ou menos entre 55 a 70 depois de Cristo. Então a data mais ou menos desse período, 55 a 70, e podemos atribuir uma data, aliás, se Marcos está entre 55 a 70, não Mateus, perdão, corrigindo, se Marcos provavelmente foi escrito entre 55 a 70, então podemos atribuir Mateus a uma data entre o ano 60 a 70, como sendo uma data provável da escrita de Marcos, aliás, da escrita de Mateus, tá? Entre 60 a 70 na Síria. Possibilidade local e possibilidade de data. Outra coisa que nós precisamos ver em relação isso em relação à questão do Mateus, nós vamos perceber que Mateus ele se estrutura de uma forma muito interessante, e eu queria que vocês pudessem gravar bem isso. Depois vocês terão acesso aos slides, mas eu queria que vocês traçassem esse esboço, ou seja, esse quadro na mente de vocês sobre o Mateus. O início ou prólogo, que nós chamamos de prólogo ou início, dos versos do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 23, nós vamos ver que ali ele vai tratar então da genealogia de Jesus. Então, do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 23, ele vai tratar da genealogia de Jesus Cristo. Vai tratar do seu nascimento, a visita dos magos, a fuga para o Egito, o massacre de Belém e a volta a Nazaré. Tudo isso vocês têm do capítulo 1 até o capítulo 2, até o versículo 23 de Mateus, esse relato, portanto. Quando nós chegamos no capítulo 3, do versículo 1 até o capítulo 4, verso de número 25, nós vamos ter aquilo que nós chamamos do Evangelho do Reino. O que significa isso? Que vai abarcar os passos iniciais de Jesus Cristo, que vai servir de base para o seu ministério. E nesse
passos iniciais que eu chamo aqui, nós temos grandes eventos importantes da narrativa, como por exemplo o ministério de João Batista, o batismo de Jesus, a tentação do próprio Cristo, o início do ministério de Jesus na Galileia. Nós vamos ver o primeiro discurso de Jesus no capítulo... o primeiro discurso de Jesus, nós vamos... aliás, antes disso, o início do ministério de Jesus na Galileia, que vai até o capítulo então 4, verso 12 a 25. Quando chegamos no capítulo 5, nós temos, portanto, o primeiro discurso de Jesus. Tá? Nós temos o primeiro discurso de Jesus, que é o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte. Essa expressão, Sermão da Montanha, ela não é uma expressão... Sermão do Monte, no caso, os estudiosos deram esse nome, porque Jesus estava numa planície e a partir dali ele começou a ensinar a multidão. É ali que nós temos as bem-aventuranças registradas no Evangelho, tá? Registrada no Evangelho. Então nós temos ali justamente o registro do primeiro discurso de Jesus, tá? Do primeiro discurso de Jesus. Ao chegar no capítulo 8, nós temos então o relato da expansão do reino sob a autoridade de Jesus Cristo. Então, o ministério de Jesus falando acerca do reino de Deus, esse ministério, essa mensagem, ela é expandida até o capítulo 11 do versículo 1, quando o reino de Deus ele é expandido diante da autoridade de Jesus Cristo. O ensino e a pregação do evangelho do reino, a oposição que começa a crescer, nós vamos encontrar no capítulo 11 até o capítulo 13, e a glória e a rejeição em Nazaré, capítulo 13, nós vamos ver sobre isso, e a oposição e a escatologia de Jesus, quando ele vai falar do triunfo da graça, lá no capítulo 19. Chegando, portanto, no capítulo 26 até o capítulo 28, Jesus vai falar da paixão e a sua ressurreição. Então, isso aqui é um esboço que vocês podem ter do evangelista Mateus. Isso de uma forma panorâmica, tá bom? De uma forma panorâmica que nós podemos passar para vocês em relação ao esboço. São as informações principais que podemos ter, portanto, de Mateus. Com relação a Marcos, uma das primeiras informações é que Marcos, diferente de Mateus, que vai focar no nascimento, depois dos primeiros passos do ministério de Jesus Cristo até a sua morte, o evangelho de Marcos, eu digo que dá ênfase mais à ação. O que significa isso? Nós temos poucos registros dos ensinos mais extensos de Jesus. Tá? Vocês não têm, se você comparar a narrativa de Marcos com a narrativa de Mateus, você vai perceber que Marcos é muito sucinto, ou seja, é como se Marcos pegasse o resumo. Mas a gente sabe que é o contrário, né? Já vai aprender aqui que na verdade Marcos não é o resumo, mas ele pegou coisas objetivas. Porque o propósito dele não era tratar, não era apresentar Jesus como o Messias. A gente vai entender por que isso. Mas o fato é que Jesus aqui na narrativa de Marcos, ele está em constante movimento, curando,